Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, boa noite a todos vocês. Então, a paz do Senhor a todos vocês. Que Deus venha abençoar a noite de vocês, venha dar paz a todos vocês. Amém? Irmãos, sejam bem-vindos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um vídeo do Pregando de Cristo aqui no canal, tá bom? Viemos todos nós agradecemos a Deus por mais uma grande oportunidade de nós estarmos juntos, de nós compartilharmos mais uma vez uma palavra. E hoje a palavra é sobre o zelo por Deus. Às vezes, muitas das vezes mencionado, mas hoje é sobre o zelo por Deus, tá bom? Então, o zelo que nós vamos falar, esse zelo por Deus, o zelo de Deus, esse zelo maravilhoso que devemos ter, é uma palavra que nós vamos dizer hoje em João, capítulo 2, em capítulo 2, versículo 17. Mas primeiro, nós vamos ler, tá bom? E depois vamos agradecer ao Senhor por mais uma vez que o Senhor está fazendo. É apenas o 17. O 17, ele é pouca coisa, mas é uma palavra que é muito grande em explicar e em nos dar. Olha aqui. Lembra-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse daqui é uma palavra que fala sobre Jesus. Sobre Jesus, ele purifica o templo, tá? Então, Senhor, vamos iniciar aqui. Senhor, nesse momento, agora nessa noite, nós vamos iniciar aqui a tua palavra. Queremos agradecer por mais uma vez a oportunidade dos irmãos estarem aqui conosco. Obrigado às pessoas que estão a assistir, obrigado às pessoas que estão a clicar e a ver, né, Senhor Deus? Muito obrigado, agradecemos. Senhor, obrigado pela palavra, que o Senhor nos ensina essa palavra, da maneira que o Senhor tem nos ensinado, que venhamos todos nós não só guardar na mente, nem no coração, mas levar para a nossa vida e praticar também o que o Senhor quer nos dizer. Obrigado, Pai, agradecemos ao Senhor, somente pelo tudo que o Senhor tem feito, bênçãos, e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado e agradecemos. E amém. Senhor, vamos lá? E é isso daí. Irmãos, eu quero dizer sobre a palavra do Senhor, do versículo, capítulo 2, versículo 17. Fala sobre a questão do zelo que Jesus estava falando. Porque a purificação do templo é onde Jesus, onde as pessoas falam assim que Jesus se revolta. Onde ele chega na casa de Deus, onde ele chega no templo, estão os cambistas, estão as pessoas vendendo, estão pessoas trocando moedas, estão pessoas fazendo, vamos dizer assim, a casa de Deus não ser casa de Deus e sim tornar uma empresa. E nisso, Jesus ele chega, ele faz um arraial de cordas, azarrogue, né? Azarrogue, não tanto faz. Não sei. Tanto faz, os dois é a mesma situação. E faz um ajudo de cordas e faz ali, expulsa todo mundo do templo, como ovelhas, como novilhas, e assim por diante, bois, e faz, né, e derruba o dinheiro no chão, e assim por diante. E aí eles falam, não façais na casa de Deus, ou na casa de meu pai, casa de negócio. O que igrejas estão fazendo hoje em dia é casa de negócio, mas isso não é o que Deus ele quer dizer sobre o zelo. O zelo que Deus quer dizer é no versículo 17, que ele fala que lembra-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Me consumirá, futuro. Algo que vai acontecer no futuro. Me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69:9 fala o mesmo versículo. A mesma falácia, entre aspas. Vamos dizer assim. Ele fala que o zelo da tua casa me consumiu. Ele está dizendo algo que é no passado ou no presente. Me consumiu. E aqui ele está dizendo que me consumirá. Salmo 69:9. Ele fala pra gente, quer dizer, pra nós, ele fala pra nós que, olha, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Esse daqui é o Salmo do Messias, tá? Ou o Lamento do Messias. Ele fala que o zelo da tua casa me consumiu. Ele está dizendo algo que é no passado, ou no presente, você queira dizer. Mas sim no passado, que o zelo da tua casa me consumiu. E aí, aqui no versículo 17 de João 2, ele fala que me consumirá. Então, o que muda do passado para o futuro? O me consumirá é onde Jesus estava querendo dizer que o zelo que eles estão tendo por Deus não, entre aspas, o zelo que eles estão tendo pela casa, pela igreja, pelo templo, vai consumir Jesus. Porque quando nós lemos palavra falando sobre zelo, é interessante a gente retratar sobre isso. Porque há dois tipos
sobre zelo por Deus e o zelo não por Deus. O zelo por Deus que nós podemos tratar sobre as duas maneiras são o primeiro que a gente sempre ouve quando a gente sai. As pessoas sempre falam sobre zelar por Deus, zelar pela pregação de Deus. A gente entende que o zelo da pregação de Deus qual é esse zelo? É o zelo de cuidar, de manter, sempre ter um cuidado sobre o que Deus nos dá. Se Deus nos deu hoje a casa dele para nos servir, para nós estarmos servindo a ele, devemos ter zelo. Então, como pessoas antigamente tiveram zelo pelo Senhor, cuidado com a casa de Deus, nós devemos ter também. Então, esse é o primeiro zelo que nós temos como exemplo. No segundo, as pessoas não dizem tanto, não falam bastante, colocam de uma maneira diferente. Na verdade, elas falam, só que falam diferente, que eles colocam a palavra fanatismo religioso, em vez de zelo pelo templo. O zelo pelo templo é aquele zelo que eu entendo que tudo que eu estou fazendo porque está na minha lei, está no meu mandamento, está escrito. Então eu tenho que fazer. Eu estou tendo um zelo, exatamente, mas eu não estou entendendo o porquê eu estou fazendo. Romanos 10, a gente vai ler Romanos 10 também, só como base de exemplo, pelo que a palavra está querendo trazer para nós. Em Romanos 10, deixa eu pegar aqui, Romanos 10, isso. Em Romanos 10, versículo 1 e versículo 2, ela fala para nós, Paulo, ele diz para nós sobre o zelo que os judeus tinham em favor da palavra. Em Romanos 10, versículo 1 e 2 fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles são para que sejam salvos. Ele está dizendo, irmãos, eles estão tendo zelo por Deus. E a minha súplica que eu tenho no meu coração é que eles todos sejam salvos. Mesmo fazendo errado, achando que estão fazendo certo. Então, o zelo que eu tenho por eles é que eles sejam salvos. Aí ele diz no versículo 2. Porque ele dá o testemunho de que eles têm zelo. Por que Paulo dá testemunho? Porque Paulo viu, Paulo presenciou, Paulo estava com eles. E Paulo viu que eles realmente têm zelo. Aí eles falam, zelo por Deus, porém não com entendimento. E Paulo, quem era Paulo para dizer isso? Ser humano, humanamente. Ele poderia não, ele era uma pessoa que participou juntamente com os fariseus. Foi importante também com eles. Então Paulo entendia que eles realmente tinham zelo, como Gamaliel tinha zelo, como o próprio Paulo, antes de se tornar Paulo, o próprio Saulo tinha zelo por Deus, ele tinha zelo por Deus, só que ele não entendia, né? Da mesma maneira que ele está dizendo aqui agora, eles têm zelo por Deus, porém não tem entendimento. Então esse zelo, esse fanatismo que é colocado aí, a gente tem esses dois tipos de zelo, que é o segundo, mas ninguém é acostumado a observar, ninguém prega, ninguém fala sobre ele. Porque as pessoas se acham normal. E não tem que tomar cuidado com o zelo da casa de Deus. Porque o zelo da casa de Deus é o seguinte. O zelo é aquele algo que eu o zelo é quando eu estou fazendo a coisa tão certa, que só eu estou certo e você está errado em tudo. Então, ó, aquela pessoa que acha que a palavra é só para ela, ou só para você e não para ela. Está tendo um zelo diferente. Não está entendendo o que está querendo passar. Não consegue entender? Não consegue compreender? O zelo de Deus ele é muito importante, nós termos esse zelo. É claro que a palavra do Senhor, ela nos fala para nós termos zelo com Deus. Zelo por Deus é diferente de zelo pelo templo. Zelo pelo templo é onde os fariseus tiveram. Onde zelo pela ordenança, zelo pela profecia, pela lei, zelo por lei. E não zelo por Deus. Eu estou cumprindo a lei, eu estou cumprindo cada ordenança que a lei está me dizendo, porém eu não sei o para que estou fazendo. Eu não entendo o porquê eu estou fazendo. A questão é a seguinte, é certo ou não é certo servir a lei? Jesus não disse que não é certo, Jesus não disse que é certo. A questão que Jesus disse foi, nos mandamentos, que os 10 mandamentos se resumem, 5 se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e outros 5 se resumem em amar ao próximo como a ti mesmo. Então 5 se resumem em ter zelo pelo Senhor. E outros 5 se resumem em ter zelo pelas pessoas. Só que as pessoas não estavam tendo zelo por Deus. Estavam tendo zelo pela pessoa. Mas o princípio, o básico, é zelo por Deus. Consegue entender?
Então, é muito bom isso, pelo que o Senhor está querendo dizer. E aí, Deus, ele começou a conversar comigo, eu comecei a conversar com Deus, e Deus conversando comigo, eu conversando com Deus. E aí, eu notei o nome de algumas pessoas que tiveram zelo por Deus e outras pessoas que não tiveram zelo por Deus. O zelo, ele não vem só em obedecer, em cuidar daquilo que o Senhor está nos dando, mas vem também em amar, obedecer, cumprir com o que o Senhor nos diz, sabe? Amar mesmo, realmente. Humilhar-se. Então, vem mais coisas. Ela abrange muito mais. Então, pessoas que não tiveram zelo por Deus. A gente pode citar Adão e Eva. Vamos começar pelo princípio. Adão e Eva. A gente tem não só Adão e Eva, mas Torre de Babel. O zelo por Deus ali que eles não tiveram, Adão e Eva. O zelo que eles deviam ter era obedecer ao Senhor. Não obedeceram. Não foi só Eva. Foi também, claro, o seu marido. Adão também. Então, o zelo não tiveram. A Torre de Babel, o zelo que eles não tiveram. Cadê o zelo? Como assim você fala sobre o zelo? Eles não cuidaram daquilo que o Senhor deu para eles, como Adão e Eva fizeram. Eles não cuidaram daquilo que o Senhor deu para eles, porque Deus deu livre. Claro, Deus deu livre, falou para eles não comer tal. Aí eles foram e não fizeram. E aí? O que tem a ver a Torre de Babel? A Torre de Babel, o que eles deviam ter era zelo pelo Senhor. Zelo por Deus. Um zelo de pregar de Deus, de espalhar as boas novas. Ah, mas isso é quem? O próximo? Ah, mas o meu próximo só é meu irmão, só é você e seu irmão. Porque a palavra todos nós necessitamos. Seja quem está do seu lado, ou seja quem está na sua frente. Seja seu vizinho ou seu irmão. Todos precisamos. E aí a gente tem mais pessoas. Tem Esaú, porque não tiveram zelo por Deus, tratou a primogenitura, ou tratou, vamos dizer, a graça, que Deus estava dando de graça, porque a graça, ela é algo muito interessante. Naquele tempo, a gente tem a mania de parar para pensar, as pessoas pregam e as pessoas falam dessa maneira aqui, ó. Esaú, ele rejeitou a primogenitura. O que é a primogenitura? É tudo aquilo que é meu, sendo pai, né, vamos dizer assim. Tudo aquilo que é meu, sendo pai, vai ser direcionado primeiramente ao meu filho, que é primogênito meu. Então as pessoas acham que é só bem material, mas na verdade não é só isso. Não é só isso. Observa que a primogenitura de Deus não foi da maneira que Abraão pensou. Não foi da maneira que Isaac também pensou. A primogenitura que Deus estava colocando e dando aos filhos deles era a primogenitura, ou algo melhor, que é a presença do Senhor. Então Abraão entendeu que vamos dizer assim, a promessa do Senhor seria várias terras, vários filhos, uma nação muito grande. Mas não é só isso. É isso, mas também não é só. Primeiramente, é a presença do Senhor com os seus filhos. Isaac, ele entendia que a primogenitura, ela tinha que ser dada ao seu primeiro filho, primogênito. Sendo assim, tudo que era meu de melhor, material, casa, terreno, terras, assim por diante, seria dada primeiramente ao meu filho primeiro. Mas, na verdade, era a presença do Senhor que era o mais importante. Jacó, ele quis a primogenitura, ele quis aquilo que o pai dele tinha, aquilo que o avô dele tinha. Mas Esaú, para ele, apenas era algo que poderia ser trocado apenas com um prato de lentilha. Mas para Jacó já não. Entende que vamos dizer assim, entende que Esaú não teve o zelo por Deus, mas Jacó teve o zelo por Deus? Então a gente pega pessoas que não tiveram zelo. Então Adão e Eva não tiveram zelo por Deus. A Torre de Babel não tiveram zelo por Deus. Esaú não teve zelo por Deus. Nadab e Abiú, porque Deus disse, não pegai fogo estranho e coloque na casa do Senhor. O que Nadab e Abiú fez? A primeira coisa, pegou fogo estranho e colocou na casa do Senhor. Sendo eles sacerdotes, sendo eles levitas, principais pessoas que cuidam da casa do Senhor, eles não tiveram zelo pelo Senhor. Tá? Não tiveram zelo pelo Senhor. Aí as pessoas dizem assim, se você foi escolhido, você já é da casa do Senhor, você é de Deus, você é da igreja, você tem um maior zelo, você, vamos dizer assim, você tem um maior chamado, mais do que aquela pessoa que está lá fora. E aí a gente corrige pela palavra, porque temos pessoas aqui, que eu queria dizer, que é Obed-Edom. Obed-Edom, lá em 2 Samuel, se não estou enganado,
Lá em 2 Samuel 6,12, isso. 2 Samuel 6,12 fala sobre Obed-Edom. Obed-Edom são filisteus. E a arca de Deus, a arca da aliança, onde a presença do Senhor era, na época ainda, claro que não era por objeto, mas na época se referenciava, era referente à arca da aliança, a arca do povo, a arca de Deus. A arca de Deus. Está ali. Obed-Edom foi o cara, não só ele, mas sim os filhos, mas foi o cara, foi o homem que cuidou da arca da aliança na casa dele, sendo ele filisteu. Ele não é do sangue israelita, né? Não é de Israel. Então ele não tem o sangue de Israel, mas ele cuidou da casa de Deus. Aí em 2 Samuel 6,12 fala pra gente que a casa de Obed-Edom foi próspera, porque ele cuidara com zelo da arca de Deus, da arca do Senhor. E aí a gente tem as mesmas pessoas, aí a gente tem, no mesmo parecer aqui, na mesma, vamos dizer, na mesma história, mas na mesma passagem, teve pessoa que foi também levita, escolhida por Deus, porque Obed-Edom não é levita, Obed-Edom é outra pessoa, fora da casa de Deus, não tem nada a ver, não são levitas, não são sacerdotes, não, mas cuida da casa do Senhor e tem zelo, por isso são próximos. E aí tem Uzá, que é um cara escolhido para servir a Deus e cuidar da casa de Deus, mas não teve zelo por Deus e foi morto por isso. Porque achava que a arca de Deus poderia ser usada, tocada da mesma maneira. Tocada da mesma maneira que se toca aqui, ó, uma garrafa. Não! A arca de Deus, ela tem zelo, ela tem ordem, não pode. E ele tocou na arca. É claro que a arca de Deus, na casa de Uzá, ficou durante 60 anos na casa dele. Então imagina, essa arca, ele poderia ter brincado com ela, passando a mão toda hora nela, tocava, e aí ele acha como uma coisa natural. E não pode ser assim. Tem que ter zelo pelo Senhor. Tem que ter zelo por Deus. E aí temos outras pessoas que não tiveram zelo. Saul não teve zelo pelo Senhor, porque Deus disse a Saul: olha, Saul, quando você se tornou rei, primeiro rei de Israel, você tem que fazer algumas coisas, algumas ordenanças. Se eu não me engano, são 3 coisas. Quais são? Você não pode casar com mais mulheres. Você já é casado, então fique apenas com a sua esposa. Não case, não tenha concubinas, não tenha mais isso. Não case com outras mulheres. Segundo, você não pode pegar espólios de guerra mais do que devido. Não mais do que eu pedi. Então, se eu pedir tanto, se eu pedir somente 5, não pega 10, pega só 5. Era mais ou menos assim, estou retratando para vocês entenderem. E o terceiro, e claro, o mais importante, quando você for fazer sacrifício a Deus, primeiramente chame o profeta. Se não tiver profeta, chama o sacerdote para ele fazer parte comigo. Para ele fazer parte aí. O que Saul faz na primeira oportunidade? Ele casa com outras mulheres, pega espólios a mais. E outra coisa, na verdade o espólio é a última coisa. Porque a primeira coisa que ele faz, a primeira, é essa terceira aqui que nós falamos. Ele desobedece ao Senhor, fazendo um sacrifício onde o profeta não estava, onde o sacerdote não estava. Ele desobedece, não teve zelo pelo Senhor. Depois ele casa com mais mulheres, desobedeceu o Senhor, não teve zelo por Deus. E depois Deus fala, vai lá, não quero ninguém, não precisa pegar espólio nenhum, pode acabar com tudo, não quero nada, não preciso de nada. Ele pega tudo, Saul pega tudo. Então não teve zelo por Deus, tá? Não teve zelo por Deus. E aí nós temos outras pessoas dentro da casa de Deus. A gente falou de levitas que não tiveram zelo por Deus. Então não é todo mundo que está dentro da igreja que realmente serve o Senhor. Observe isso, aprenda isso. Não é todo mundo que está dentro da casa do Senhor que tem o zelo por Deus. E não é a idade que vai fazer você ter zelo por Deus ou não ter zelo por Deus. Porque não é a idade sua de tantos anos que eu estou na igreja. Faz 30, 60, 40 anos que eu estou dentro da igreja. Aquele irmão mais abençoado que o irmão que chegou agora. Não. Pois a palavra que nós vamos ler agora, sobre, na verdade, o personagem, a pessoa que nós vamos falar agora, sobre Eli. Viveu ali, vamos pôr uma data, por exemplo. Eli é um sumo sacerdote, é um homem velho já, um homem já velho. Era um homem já velho e tinha 2 filhos. Né? 2 filhos aí, eu esqueci o nome agora. Ofni e Finéias. Ofni e Finéias ali teve 2 filhos. Esses 2 filhos, Ofni e Finéias, cuidavam das coisas de Deus, cuidavam das coisas de Deus, vamos dizer assim, inapropriado. Não tinha zelo nenhum. Pegavam mulheres, traziam mulheres para dentro da casa de Deus. Olha isso. Errado. Profanava o templo, profanava a casa de Deus. Tudo errado.
E ele, qual foi o pecado dele? O pecado dele foi encobrir tudo isso. Porque ele, sendo o sumo sacerdote, ele tem responsabilidade não só com a casa de Deus, mas com o povo. Porque o povo vinha até ele pedir o quê? Discernimento, correção, pedir alguma palavra de Deus. E sendo ele uma pessoa que devia corrigir não só as pessoas lá fora, mas principalmente a casa dele, ele não estava servindo para isso. Aí chega quem? Samuel, mais ou menos ali uns 8 anos de idade, sendo criança já, sendo jovem, uns 8, vamos por uns 8, 12 anos, por exemplo. Ele ali menino, ele tendo que falar para Eli, aquilo que você está fazendo é errado, o Senhor disse que perante o Senhor você não aceita mais. Então imagina ele assim, ele pequeno. Então observa e aprenda que não é a idade que faz um cristão ser um cristão. É o zelo que faz ser um cristão. Aprenda isso. Zelo por Deus. Ele era velho. Tinha não sei quantos anos, a gente pode colocar uns 60 anos, por exemplo. Mas não é a idade que faz ter zelo por Deus. Não é a idade que faz ser cristão. Não é. É o coração, é o zelo, é o amor que você tem por Deus. Tá? Aprenda isso. E aí, as pessoas que tiveram zelo por Deus, Samuel teve zelo por Deus. Abraão teve zelo por Deus. Moisés teve zelo por Deus. Jacó, Noé, Davi e agora Jesus teve zelo por Deus. Então, mas Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E aí, sei o que? Jesus teve zelo por Deus. Jesus teve zelo por Deus. Jesus teve o próprio zelo. Porque Jesus disse assim, se você primeiramente, lembra, o zelo por Deus que Jesus teve foi o maior de todos. Se nós formos observar e parar para pensar. Por quê? O zelo que Jesus teve não fez com que ninguém se revoltasse. Ninguém. Porque Jesus não disse assim, ei, vai lá e descobre tudo que a lei manda. Jesus não disse isso. Jesus vai, não peques mais. Continuou cumprindo as ordenanças que está lá. Mas as ordenanças, os 10 mandamentos, eu digo em 2 palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O não roubar, não furtar, não adulterar, ele cabe a esse segundo. Esse amar o próximo como a ti mesmo. Porque eu estou amando o próximo. Eu não adultero, eu estou amando o próximo. Eu não fornico, estou amando o próximo. Então ele tem esses mandamentos. Só que Jesus é diferente. Jesus ele disse para servir a Deus ou entrar no céu, as ordenanças que Jesus impôs foi mais complicada do que a ordenança que foi posta na lei. Porque a lei diz não adultere. Então eu tenho que já ter feito o ato para ter se considerado como pecado. Mas Jesus já disse, não olhe, pois se você olhar e pensar, você já terá adulterado. Então com Jesus foi diferente. A lei está certa, a lei não está errada. A lei está certa, só que Jesus só veio e falou assim, olha, tá vendo não adulterar? Então, continua cumprindo, agora só faz diferente, não pense. E não pense em pegar a mulher do próximo, porque se pegar a mulher do próximo e pensar, já está adulterado. Então com Jesus já foi diferente. Isso é interessante. Tá? Então, pessoas que tiveram zelo por Deus, Abraão, porque fez tudo aquilo que o Senhor mandou. Moisés fez tudo aquilo que Deus mandou. Jacó fez tudo aquilo que Deus mandou. Aí é interessante. Por que interessante, né? A gente para. Por que é interessante? Porque o zelo por Deus não é só obediência, é amar. É fazer algo amando. Amar mesmo, de verdade. Isso é interessante. Isso é o bom. Se é uma pessoa que teve zelo por Deus aqui nessa mesma linhagem aqui de Eli, de Ofni e Finéias, de Samuel, Ana, mãe de Samuel. Quando ela amou Penina, onde veio a bênção dela, que foi o Samuel. Aonde Deus ele nos mostra que o zelo por Deus vem amar até mesmo os meus inimigos, até mesmo quem eu não quero gostar, amar. Até mesmo quem eu não me dou bem. O zelo por Deus é isso, é amar. Mas amar quem? Todos. Então o zelo por Deus é muito bom. Tá? Tenha zelo pela casa do Senhor. Tenha zelo por Deus. Tenha zelo. Tá bom? Esdras 6,16 fala sobre o momento que Esdras estava, vamos dizer, reerguendo o templo do Senhor. E ali todos
sacerdotes, levitas e também os ex-presos, né, que vieram lá da Babilônia, eles começaram a reerguer o templo. Aí quando terminaram de tudo, de erguer o templo, eles fizeram sacrifícios de cerca de, se não estou enganado, uns 700 ali, 718, sacrifícios pacíficos ali. E colocaram todos nos seus devidos lugares. Então o sacerdote vai fazer o sacerdote, vai sacerdotar, os levitas vai fazer o trabalho de levita. Então todos tiveram o seu trabalho, eles tiveram zelo para o Senhor. Só que em Esdras 4, se eu não estou enganado, no versículo 2, ali, 2 ou 3, fala sobre as pessoas que não eram da casa de Deus querer fazer parte, juntamente com ele, da construção, só que não para servir a Deus, de verdade. Eles quiseram fazer aquilo como uma artimanha. E aí onde fala, o que vocês têm a ver com isso? Nada. O que a palavra nos ensina sobre isso? Que o zelo por Deus nós devemos ter. Só que vão vir pessoas querendo ficar próximo de você, falando, deixa eu te ajudar nisso daí, e na verdade não querem a sua ajuda. Não querem que você se dê bem. Querem a sua ruína. Querem que você caia. Então, você vê que a palavra nos ensina muito, né? A palavra nos ensina. E Deus, ele é bom, porque Deus está nos ensinando, está nos corrigindo. E eu agradeço a Deus por mais uma vez e a oportunidade da palavra. Deus já nos deu essa palavra há muito tempo. Nós vamos ler Esdras, nós temos mais umas 2 palavras a trazer, tá bom? Esdras nós vamos falar no próximo vídeo. Então, Esdras 6,16. Já falamos aqui, mas você falou que já. Não, Deus permitiu falar um pouquinho dela. Então, Esdras 6,16 é o próximo vídeo, é a próxima palavra que nós vamos dizer, tá bom? E aguarde o próximo vídeo, então aguarde o próximo vídeo, Esdras 6,16. O título é Reconstrução do Templo, tá? A reconstrução do templo. Ou nós podemos dizer que o zelo por Deus não pode parar. Tá bom? Próximo vídeo, o zelo por Deus não pode parar. Porque essas palavras, tudo que Deus está querendo trazer para nós até agora, até essas 2 palavras que nós vamos dizer depois, fala tudo sobre o zelo de Deus. Então, como foi no título de hoje, sobre o zelo também, então, da mesma maneira, o próximo vai ser sobre o zelo. O zelo por Deus não pode parar. Não pare de ter zelo por Deus assim. Aprenda a zelar pelo Senhor. Mas não seja como Jesus falou, o zelo da sua casa me consumirá. Não seja como essas pessoas, por achar que está tão certa que Jesus saiu errado na mão deles. Não seja como essas pessoas. Não crucifique Jesus pelo zelo que você tem. O zelo que você tem de falar que a sua palavra é única. Que o Deus que você serve é só seu. Não, é de todos. Aprenda com a palavra, tá bom? Então eu agradeço a grande oportunidade. Muito obrigado pela grande oportunidade de Deus de estar aqui. E pessoas, brigadão. De verdade. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E temos bastante novidade aí pela frente. Trabalho, mas bastante novidade. Deus abençoe a todos. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau.